Assista agora o programa Mais Cidadão. Boa tarde, amigos e amigas. Como passaram esta semana? A gente estava ansioso pelo nosso encontro, eu e a Silvia Coelho. Amanhã é o Dia das Mães e por isso o programa Mais Cidadão de hoje vai começar falando sobre gestação, uma das fases mais bonitas da vida de uma mulher. Devido à vida corrida, o perfil da mulher atual já não é mais como o de antigamente. As atribuições do trabalho e várias outras funções do dia a dia fazem com que muitas mulheres adiem o sonho da maternidade. Mas será que isso pode apresentar algum risco? Será que existe uma idade ideal para a gestação? E as jovens que se tornam grávidas, como é que podem ser melhor orientadas? Essas e outras perguntas serão respondidas daqui a pouco, em uma entrevista com a doutora Juliane Lotufo, médica especialista nesse assunto. E não para por aí. Vamos falar também sobre iniciativas que fazem toda a diferença, de pessoas que se preocupam em fazer o bem ao próximo. Por esse motivo, nossa equipe foi até a cidade de São Paulo para conhecer o projeto Flor Gentil, que transforma flores que seriam descartadas em lindos buquês que são doados para asilos e casas de repouso. E não é só isso, viu? Além de conhecer esse belíssimo trabalho, vocês vão acompanhar também como foi a entrega dessas flores para um grupo de senhoras muito simpáticas. Tudo isso no próximo bloco, que você não pode perder. Acompanhe agora o meu bate-papo com a doutora Juliane Lotufo sobre gestação, inclusive daquelas mães que querem ter seus filhos, mas ainda não conseguiram. Tenho certeza de que vocês vão esclarecer muitas dúvidas. Confira! A gestação é considerada por muitos a fase mais bonita na vida de uma mulher. E para que tudo corra bem durante esse período, é importante tomar alguns cuidados desde os seus primeiros dias. Hábitos saudáveis como não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, manter uma alimentação equilibrada, seguida de atividades físicas e um bom acompanhamento médico são essenciais. Embora muitas pessoas não saibam, o pré-natal pode ser iniciado antes mesmo da gestação. Dessa forma, é possível detectar e sanar possíveis problemas que poderiam prejudicar a saúde da mãe e do bebê, contribuindo para uma gravidez saudável, segura e mais tranquila. Como todo mundo sabe, amanhã é Dia das Mães. É o dia da nossa mãe, é o dia da sua mãe. É claro que há médicos e médicas que ajudam muito isso. Para falar desse assunto, nós estamos aqui com a doutora Juliane Lotufo, que é tudo isso. Ela é ginecologista, é obstetra e trabalha também com assistência à reprodução humana. Muito obrigado pela sua participação e a gente queria saber desde cara alguma coisa assim sobre a sua experiência mais notável como médica, assim em termos de dificuldade de trazer à vida um caso difícil. Relata para nós. Bom, uma coisa que me marcou, um dos casos mais difíceis, foi uma paciente que, inclusive, ela tinha hipertensão, não tinha nenhum filho, era uma paciente de infertilidade. Então, aquela criança seria o primeiro bebê, era um filho muito esperado. E ela fez um pico de pressão, foi a 22/12, e o neném tinha acabado o 6º mês. Era um neném pequeno, de 700 gramas, uma menininha. Puxa. E nós a internamos, retirei aquele bebê e o pediatra falou, que me marcou, o pediatra falou para a mãe o seguinte: olha, seu neném não vai chorar, porque ele é muito pequeno, nós não temos certeza se ele vai sobreviver. Mas aquela menina queria viver. E a hora que eu tirei, ela chorou e chorou forte. Então ela mostrou, ela foi além da medicina. E a sua experiência como mãe? Eu sou mãe de 3 filhos, eu tive 3 partos normais, né? Cada filho uma emoção diferente, né? Uma gravidez nunca é igual à outra. A que mais me marcou, porque não só como médica, eu passei também o que algumas pacientes passam. Eu fiquei de repouso da minha segunda filha 4 meses. Não diga? E todo mundo me falava que eu ia perder a minha filha. E hoje era uma filha maravilhosa, nem prematura nasceu. Então, o que eu falo para quem quer ser mãe? Ser mãe realmente é você tem que querer
e você crê que vai acontecer. Assim como você, muita gente, né, tem essas dificuldades. E você trata também de casais em que nem sempre, por os processos naturais, eles acabam engravidando e tudo. Como é que você faz para assistir, para ajudar? Tem sido hoje mais fácil conseguir isso em relação ao passado? As técnicas hoje, os medicamentos, estão mais favoráveis para atingir esse objetivo que é espetacular? Sim, a medicina evoluiu muito, então hoje a gente consegue muito mais dar diagnóstico. Então muitas vezes você tem uma patologia que a gente não conseguia dar diagnóstico, por exemplo, hoje existe videolaparoscopia. Sim. Então uma paciente com endometriose, que é uma doença que provoca infertilidade, muitas vezes passava desapercebido e essa mulher não engravidava. Então hoje com o advento da vídeo, a gente consegue dar o diagnóstico, consegue tratar e saber se aquela mulher pode engravidar espontâneo ou se ela vai ter que fazer uma fertilização. Certo. As técnicas de fertilizações evoluíram muito. Medicação também, então cada dia mais puras, retirada da urina da própria mulher, então a medicação mais pura, os resultados em termos de ovulação são melhores. Compreendi. E me fala uma coisa, em termos assim de probabilidade de casos em que a infertilidade acontece, é mais em função do homem ou da mulher? Meio a meio. Hoje a gente tem 40% função do homem, 40% função da mulher e 20% de causa comuns aos dois. Comuns aos dois. O homem hoje vai ao médico e por isso que a gente não tinha diagnóstico, então a gente achava que a causa maior era da mulher. Mas por quê? Porque o homem não fazia exame, mas isso mudou, graças a Deus. Tá certo. A gente vê casais com grande dificuldade e moças que às vezes fora da idade, às vezes numa idade muito tenra, onde ela não está preparada para ser mãe, às vezes tem um filho com muita facilidade, sem planejar e tudo. Como é que você ajuda essas jovens a se preparar bem, sabendo de que ela talvez não tenha maturidade até para ser mãe? Como é que vocês podem ajudar e até orientar as jovens que estão nos assistindo, muitas vezes para não cair nesse eventual erro, né? Isso é uma coisa que a gente tem que bater mais vezes, isso tem que ser mais falado, porque ainda existe muitos casos de gravidez na adolescência. A menina não está preparada, ela está começando a vida, ela está estudando, ela ainda não tem uma maturidade até sexual para aproveitar realmente o que é uma relação sexual e uma maturidade para decidir ser mãe. Certo. Existem patologias, doenças graves que acontecem, por exemplo, a eclâmpsia, que é uma doença que você pode perder o paciente e o bebê, que é mais propensa em pacientes jovens, né? Porque hormonalmente, em termos de aumento de peso, se uma menina com 16 anos engorda muito, ela vai ficar hipertensa, ela vai ter um diabetes gestacional e isso vai ter muito mais complicação. Além do que ela para a vida dela por um tempo, né? Certo. Ela tem cheio de expectativas, cheio de sonhos e de repente uma criança tira muito do que ela poderia fazer no decorrer da sua vida jovem. Vamos falar agora da mulher, que hoje é uma realidade. A mulher precisa se preocupar com o mundo do trabalho e ela adia o casamento e muitas vezes ela deixa a gravidez para mais longe, na hora que ela tiver 35, 40, 45 anos. Qual é a idade ideal para a mulher ter filhos? A idade ideal seria que a mulher engravidasse entre 25 a no máximo 35 anos. Sim. Mas eu tenho várias pacientes de 40, e muitos colegas têm, 42, 44. A gente sabe que isso é possível, temos crianças normais, mas é muito comum você ter filhos com problemas, por quê? Vocês levaram vantagem em cima de nós mulheres. Um homem tem espermatozoide a vida inteira, espermatozoide se reproduz a cada 24, 36 horas, espermatozoides novos. A mulher não, os óvulos estão na gente desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Então o ovário está trabalhando, então esses óvulos envelhecem. Entendi. E esse envelhecimento é que faz com que uma mulher acima de 40 anos tenha um risco maior para crianças com problemas cromossômicos, com várias síndromes. Não que toda mulher vá ter, mas o risco é alto, o risco aumenta. E a chance de engravidar também numa relação diminui. Por quê? Uma mulher entre 29 anos, 34 anos, ela tem uma chance de 22% engravidar em cada relação sexual. Uma mulher com mais de 40 anos, isso cai para 8%. Entendi. E vai diminuindo, né? Por quê? Porque hormonalmente o ovário ele já não funciona, não ovula todo mês. E uma mulher jovem ela ovula todo mês. Existem os riscos de doenças também na mulher com mais idade.
de hipertensão, de diabetes. Entendi, né? que são decorrências dessa gravidez tardia. Tardia. Tá certo. Então, de 25 a 35 anos. Todo mundo aí capricha nessa idade que é melhor. Mas se não der também, precisa consultar o ginecologista, a ginecologista, né? Para fazer uma abordagem adequada, preparar essa gravidez e fazer tudo, os né? exames. Tem vitaminas que diminuem os riscos também. Então, uma Entendi. mulher nessa faixa de idade, o ideal é, antes mesmo de engravidar, já estar tomando vitamina C, vitamina E, complexo B, ácido entendi. fólico, que isso diminui o risco de problemas. Compreendi. Além da questão da idade, quais são os outros fatores de risco para a gravidez? As patologias que a gente tem mais medo é hipertensão e diabetes, que tanto é comum na jovem demais, como é comum na mulher acima dos 40. Você vê que são dois extremos. Bom, todo mundo sabe o que precisa para engravidar, tá certo? Sim. Hoje está todo mundo mais do que ciente disso. Agora, para você engravidar, preparando adequadamente esse nascimento, quais são os passos que o casal deve dar? O primeiro passo é procurar um ginecologista que seja obstetra. E esse médico vai direcionar os principais exames, né? Já vai te dar as vitaminas, que o ideal é que você já estivesse tomando antes mesmo. Sei. E vai fazer o teu acompanhamento. Um grupo de gestante é super importante, porque o pai participa. Hoje, a gente tem visto isso, o pai tem participado realmente. E isso é importante, porque a criança já nasce sentindo que ele está no lar. Em relação ao parto normal ou cesariana, no Brasil, a incidência de cesáreas em relação ao parto normal aumentou muito. Talvez porque as pessoas têm dificuldade de calendário, também tem o fato da mulher querer preservar os seus órgãos sexuais e tudo, e talvez queira a cesariana. O número de cesáreas no Brasil é exagerado ou você acha que está dentro de uma normalidade? Em alguns locais são exagerados, né? Mas isso é toda uma coisa de saúde, né? Em termos de ganho do médico em relação ao convênio, em termos também da mulher que trabalha fora, Sei. quer se programar, Uhum. né? Então eu acho que o parto, ainda a prioridade, a indicação tem que ser do médico. Mas eu me deparo às vezes com casos que a paciente já chega e fala, eu quero fazer uma cesárea. Você falou um ponto importante dos órgãos sexuais. Isso é um mito. Eu tive 3 partos normais, 1 por ano, nunca precisei corrigir períneo, corrigir bexiga. O segredo é você fazer bem feito, indicar certo, porque se você tem um bebê que o médico percebe que a cabeça passa naquela bacia, naquela vagina, não vai ter complicação. Entendi. Agora, você indicar errado, você vai ter complicação. Tá certo. Eu acho que isso é um conjunto e é uma coisa que pode ser educacional. Se criou um medo nas mulheres do parto normal. Eu lembro que no meu parto, 1 hora depois eu estava embaixo do chuveiro tomando banho, andando, né? Tá certo. E a cesárea não é uma coisa assim ruim, porque hoje em termos de anestesia, os anestesistas São evoluíram muito bons, muito, são evoluíram. muito bons, mas a gente sabe que com a cesárea o risco de complicação É uma maior. cirurgia É mais uma complicada, cirurgia, né? Eu queria agradecer a doutora Juliane Lotolfo pela sua participação, não apenas como mãe, como médica, né, que traz à vida tanta gente, sobre a sua experiência e, ao mesmo tempo, a gente queria pedir a você que passasse uma mensagem para aquelas que são mães, que querem ser mães, que já foram mães, sobre o dia de amanhã. Olha, quando a gente é mãe, a gente começa a ver tudo diferente, né? Eu acho que a coisa maior é você saber que Deus te deu esse dom, né? Que os filhos são herança do Senhor nas nossas vidas, e a perpetuação de toda uma família, né? Filho Certo. através de filhos, netos, e não tem alegria maior do que você ver seu filho nascer. Eu recomendo, sejam mães, filho dá problema, mas eles dão muitas alegrias. Então, tenha uma maternidade dentro de si e continue nessa busca, né? Nesse milagre que é o milagre da vida, que a Tá vida certo. realmente é um milagre que nos foi dado por Deus.